Então, o que acontece? Nós temos que buscar novos caminhos, tá? Há muitas maneiras de escrever as limitações e fixações humanas. O sistema terapêutico de Freud, Jung, Rank, Maslow, né? Um que está sendo estudado recentemente é Reich, né? Então ninguém tinha entendido Reich direito, agora estão aí, né? Começando a entender. Entre outros, são alguns exemplos. Alguns enfatizam a neurose, outros valores, ainda padrões neuróticos específicos, como culpa, vergonha. A abordagem que pesquisei, que fui em busca e encontrei, deriva dos ensinamentos orientais budistas, que vem de Buda. Primeiro, a nossa tendência para distorcer impulsos naturais de viver, e que esses impulsos não devem ser simplesmente julgados como bons ou maus, né? Nós tomamos uma decisão, aquela decisão que foi tomada, ela não é boa nem mal, é o que eu tinha que fazer naquele momento. Ela foi errada perante os olhos humanos? Foi, mas eu tinha que tomar aquela decisão, né? A nossa inclinação para criar essas distorções sobre formas e versões pessoais da realidade e de padrões de comportamento inadequado à nossa saúde, cristalizado por meio da nossa história existencial de vida. Então nós cristalizamos, eu não gosto de determinada coisa. Por exemplo, a gente vê uma pessoa que não gosta de barata. A barata é 0,01% do tamanho do ser humano. E o cara vê uma barata, ele sobe em cima da cadeira. Isso é homem, mulher, não tem, né? Isso em qualquer lugar do mundo. Aí por que eu tenho esse medo de barata? Porque é o seguinte, qual é o animal que vai comer você quando você é sepultado? Barata. São as baratas, são os largatos, as cobras, né? Aranha, formiga. Então, quando você nasce novamente, você vem com aquela aversão. Você vê uma lagartixa, bichinho pequenininho, não vai te fazer mal nenhum. Uma barata, você olha para ela, nossa, um trocinho, e assombra uma pessoa. Por quê? Ele morreu, ficou preso no corpo, e ele vivenciou a putrefação e o animal, o bichinho se alimentando dele, né? Hoje já tem hambúrguer aí, já tem comida que são feitas de vermes, é uma fonte de proteína. É a maior fonte de proteína que tem no planeta. Então eu nasço com aquela aversão àquilo. Cristalizou. A ciência hoje já está caminhando junto com a espiritualidade, né? Não tem outra saída, tá? Espiritualidade não é religião. Você é um espírito antes de você ser matéria, antes de você estar preso nesse corpo. A liberdade do eu superior, é isso que nós temos que buscar, a nossa liberdade espiritual, né? Seu centro espiritual e emocional não pode se desenvolver e crescer, se manifestar sadiamente no seu ego corporal, a menos que você aprenda a acolher plenamente todos os seus sentimentos e assumir responsabilidades por eles. Nenhum aspecto deve ser omitido ou encoberto na esperança presunçosa de que não incomodará e de que, de algum modo, se dissipará. Nada que está em você é desprovido de força. Por ação do meio da ação compassiva, de Karuna, nossas vivências, nossos sentimentos, nossa própria sombra poderá ser entendidos, aceitos, resgatados, e Karuna liberará a energia contraída e a criatividade entorpecida das memórias codificadas do seu ser. Então, tudo na nossa vida existe uma força. E como eu disse, com os meus pensamentos, os meus sentimentos, fui eu que atraí isso para mim. É muito fácil, né? Falar, foi a minha esposa, ou minha ex-esposa, ou meu filho que fez isso, né? Na verdade, quem fez foi você, com os seus pensamentos e cristalizações. A fuga do sofrimento para a liberdade exige ação criativa orientada pela compaixão. Para nos conduzir à liberdade, a compaixão tem que despertar em nós o desejo intenso de trabalhar com a consciência, sabedoria e empenho, a fim de agir de acordo com um novo ponto de vista. Já aconteceu com você, muitas vezes você não aceitava determinada coisa há tempos atrás, né? Geralmente o corpo humano ele é refeito cada 4 anos.
todas as células do seu corpo é trocada em 4 anos. 4 anos eu não aceitava determinada coisa. De repente eu vi aquilo, eu entendi, eu compreendi, daqui a 4 anos aceito aquilo como se fosse natural. Né? Ou passo a gostar de determinada coisa. Por que eu não gosto de determinada coisa? Porque eu não experimentei e ouvi alguém falar que era ruim. Né? Por exemplo, eu nunca gostei de quiabo. Nunca tinha comido quiabo. Aí vi lá uma reportagem, fui buscar, pesquisei, e quiabo é o melhor remédio que existe para diabetes. Eu adoro quiabo hoje. Por que eu não vou gostar de algo que vai me fazer bem? Além dele ser o melhor remédio para diabetes, ele previne a diabetes. Então por que não comer? Então é compreender aquela sequência. Por que vem aquela sequência de eu não gostar? Por que eu não gostei do fulano? É uma sequência. Agora, se eu conversar com a pessoa, bater um papo com ela, tomar um café, né? Você vai ver que, pô, caramba, a pessoa é inteligente, a pessoa é uma pessoa legal, a pessoa é uma pessoa buscadora igual a eu. Eu não gostei dela porque de repente eu vi nela o meu espelho. Nós gostamos de pessoas que são espelhos, que gostam das mesmas coisas que a gente. E viviam, construímos o nosso mundinho, né, cercado. Então nós temos que sair desse mundinho e olhar e prestar atenção em tudo. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo são aquelas que servem, sabia? Vamos pegar um Bill Gates. O que ele faz? Ele serve a humanidade. Ele cria projetos. Muitas vezes coloca gratuito, como está aí o Google, né? Um monte de coisa que ele criou. O Google não, é o Windows, né? Coloca um monte de coisa para a humanidade. Ganhou dinheiro? Ganhou. Chegou um momento que ele abriu tudo aquilo. É assim que nós temos que fazer. Não adianta, tudo que eu seguro e aprisiono eu mato. Tudo que eu compartilho flui. Tudo que eu crio para mim vai morrer comigo. Tudo que eu crio para a humanidade, para outros seres, vai virar eterno. Einstein poderia ter criado a teoria da relatividade e guardado para ele. Alguém conheceria ele? Não, o que ele fez? Ele colocou à disposição da humanidade. Steve Jobs, né? Coloca tudo à disposição da humanidade. Então nós precisamos o quê? Abrir a nossa mente. Ajudar o outro a ter sucesso. Você vai estar ajudando você. Compartilhar sempre, tá? A ação compassiva se desenvolve por meio da autorreflexão e do ponto de vista, né, nosso. Entendimento que a nossa maneira de agir é uma fonte de possibilidades, tanto para o sofrimento como a expressão criativa. Escrevo não como budista, mas como um ser humano empenhado a respeitar o semelhante, como seres humanos, em compartilhar aquilo que acha ser útil para o crescimento de todos. O primeiro passo para despertar a capacidade da consciência da ação compassiva consiste em estabelecer uma pausa na nossa vida diária e em descobrir onde estamos nesse exato momento e o porquê nós estamos nesse exato momento nessa situação. O tema principal desse seminário trata do objetivo da liberdade interior da natureza, da compaixão. Compaixão não é apenas um produto de um trabalho de um crescimento espiritual, mas é uma prática que pode nos livrar dos padrões de sofrimentos habituais. A compaixão é, ao mesmo tempo, um caminho para trabalhar conscientemente com a energia e a lucidez do coração existencial, que é o fruto da sabedoria que brota dos mestres iluminados. A vida é um jogo vibrante de energias e oportunidades, que podemos experimentar como abertura, lucidez, alegria, iluminação, liberdade de ser simplesmente, ser o que somos,
de sentir a alegria de viver, de agir de maneira autêntica, de compreender a natureza do nosso ser, para além da inevitabilidade da morte, e de sentir amor, vínculo e integração com as pessoas e com o mundo. Isto é, inspiração, o objetivo e o direito nato, essencial de cada ser humano. Temos muitas técnicas e muitos sistemas que trabalham com resgate de modelos existenciais e com a reprogramação de comportamentos, mas em sua grande maioria, o indivíduo revive o sofrimento e a dor no aqui e agora, de um fato trabalhado. Para isso, para um emocional fragilizado, isso às vezes torna insuportável. O processo de cura se torna muito longo para um corpo doente, que são os sistemas, por exemplo, psiquiátricos, né? Psicólogos. Por que a pessoa não revive num consultório de psiquiatra aquela dor, aquilo, ele não consegue consertar aquilo que está acabando com o emocional dele? Porque o medo dele de reviver, né? A pessoa sofreu de repente um abuso sexual na infância e ele guardou aquilo para ele. E ele tem medo de reviver aquilo de novo. E para curar, um sistema que existe, que nós temos muitos aí, vai fazer a pessoa reviver aquilo que aconteceu. Um estupro, né? Vai fazer a pessoa reviver, a pessoa não quer reviver aquilo. E aí, perde-se anos e anos da vida tentando resolver aquilo em consultórios, mais consultórios. E aí chega lá, o cara receita lá um remedinho que deixa a pessoa tranquila, né? Entre aspas, né? Aí ele passou a ser um drogado, é o próximo passo dele, né? Mas um drogado legal, com uma receitinha. Ah, aquilo me deixa bem. Só que vai aumentar a dose, vai diminuir o espaço de tempo e não resolveu o problema dele, tá? Com Karuna, temos a possibilidade de perdoar e sermos perdoados, identificarmos e entendermos e aceitarmos, e resgatarmos o nosso eu espiritual e emocional, sem dor, sem um reviver da dor e do sofrimento. Eu vou liberar do meu corpo emocional aquilo que está me impedindo, atrapalhando a minha vida, tá? Sem sofrer. Isso que é importante. E entender que eu estou vivendo aquilo naquele momento, porque eu trouxe para mim, precisava viver aquilo, e que estava cristalizado na minha célula. E aí a coisa começa a deslanchar. As cortinas começam a abrir, né? E você começa a viver o seu teatro de vida. E você fala assim, eu não quero nem olhar para trás, porque eu sofri tanto até aqui, e as coisas ficaram tão simples. Por quê? Porque eu coloquei a caminho da compaixão, de me entender. E entender que eu tenho as minhas limitações, né? Eu estava vendo um programa ontem de televisão, num canal chamado Arte 1, que ninguém assiste, né? Que estava falando da saudade. As pessoas estavam narrando temas, pessoas comuns e pessoas ligadas, né, à sociedade, aí, tem expressão na sociedade, artistas, né? E as pessoas estavam falando da saudade, pessoas com idade, pessoas mais novas. E a pessoa narrando, né? Aquele tempo que ela perdeu. Por que ela tem aquela saudade? Porque ela não viveu, deu para entender que ela não viveu aquilo naquele momento. Que é o que eu disse, né? Eu vou deixando para amanhã. As pessoas são incapazes de dizer eu te amo, né? É, dá um abraço. Aí depois que morre, morre de saudade. Puxa vida, eu tenho um corpo maravilhoso, usei tão pouco esse corpo, né? Eu curti pouco com ele. E agora cheguei numa determinada idade, né? Até uma atriz narrando, né? Eu deveria ter feito mais sexo, mas eu me endeusei com as minhas formas e não vivi. Agora está querendo viver aquilo que não viveu, só que o corpo já não é mais o mesmo, né? Mudou. A mobilidade já não é mais a mesma, né?
Mudou. Então, se eu tenho saudades e falo daquilo tão veementemente como aquelas pessoas falaram, são pessoas que não viveram aquilo quando devia viver, né? Muitas coisas você vai fazer hoje, você fala assim, puxa vida, eu amava fazer isso, né? Era tão gostoso, né? Outro dia passou lá no canal Sony. Hoje nós vamos ter uma sessão com os 3 patetas, né? Durante 3 horas, né? Mostrando os filmes, né? Dos 3 patetas. Pô, quando a gente era criança, a gente via aquilo, a gente ria, a gente imitava, né? Eu pelo menos vivi, foi da minha época, né? Aí estourei pipoca, né? Sentei as minhas filhas na frente do sofá e fui assistir aquilo. Aí eu olhava aquilo e falei, meu, que besterol. Que coisa horrível. E as minhas filhas olhavam aquilo e ria. E comia pipoca e ria. Uma jogava pipoca na outra, jogava pipoca em mim, fazendo o que eles estavam fazendo, né? E eu ali, né, aguentando firme, porque eu tinha vivido. Se eu não tivesse vivido, lá com 60 anos, estou eu vivendo aquilo. Por quê? Eu não vivi o que deveria ter vivido naquele momento. Então passou. Eu não tenho saudades, porque eu vivi. Eu curti aquilo que eu estava curtindo, né? Então nós temos que entender isso. Você tem que viver a vida. Não ter medo de nada. Por quê? O medo é o demônio que está dentro de você te impedindo. Não deixando você viver ou você curtir aquilo que você deveria ter curtido. Aí a gente vê um monte de velho hoje atrás de menininha, porque ele não viveu. Ele não curtiu aquilo, ele não viveu aquilo. Aí hoje ele está tentando compensar aquilo que ele deixou de fazer.